galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Você tá curtindo todos os episódios desse quadro? Se tá, deixa aí o seu joinha pra gente saber que vocês estão curtindo. Comenta, deixa sua dúvida pro maestro aqui no box de comentários e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio, tá bom? Agora, se você não viu os anteriores, eu vou deixar linkado o card aqui em cima com a nossa playlist. Vai lá e maratona, porque tá imperdível. Tá bom? Sem mais delongas, vem comigo. Hashtag Pergunte ao Maestro. Olá, maestro! Sobre projeção e intensidade sonora. Ao executar os subregistros do belting, sempre vai projetar a voz com maior intensidade ou volume mais alto do som? Ou devo conseguir controlar essa intensidade e fazer soar com volume mais baixo? Ou seja, o correto é conseguir executar os subregistros tanto com volume alto ou baixo? Desde já agradeço. Primeiro de tudo, vamos dividir alguns conceitos que você está falando junto. Volume e intensidade. A intensidade sonora, ela é medida, certo? Em decibéis. Então, eu tenho uma maneira de medir essa intensidade. Volume é uma coisa muito vaga. Porque o que é grande para um pode ser pequeno para outro. Então, numa voz que é pequena, um grande volume pode não ser um grande volume numa voz que é maior. Então, são conceitos confusos, sabe? Eu sempre penso em dinâmica. Então, você está querendo dizer, os subregistros do belting devem ser usados nas dinâmicas pianíssimo, piano, forte, fortíssimo? Sim. Agora, o quanto isso vai parecer volume, depende. Porque a intensidade dramática, ela ainda é um outro canal que eu posso usar para que a pessoa ache que eu estou com muito mais voz do que eu estou. Mas se você prestar atenção, não tem voz aqui. A intensidade dramática, ela engana você, engana o público, e no mic, então, engana muito. Então, sim, você deve ser capaz de fazer os subregistros nas dinâmicas. É óbvio que tem um limite. Se você está num high belting, por exemplo, uma belter está no high belting e está fazendo piano, tá bom, pianicíssimo, ela pode quebrar. Então, não precisa ir no pianicíssimo, mas tem que ter controle. Inclusive, uma das coisas que eu advogo no belting contemporâneo, da diferença do belting antigo para o belting contemporâneo, é o uso de dinâmica. Porque o belting antigo era sempre aquele som agressivo, metálico, às vezes de peito, e que inflexível, que se eu soltar um pouquinho ele quebra. O belting contemporâneo, você pode pedir para uma aluna minha fazer uma belter, fazer uma nuance, ela diminui e volta, e tudo acontece de uma maneira mais natural. Então, esse é um dos objetivos, inclusive, no belting contemporâneo, tá? Olá, maestro. Você poderia dar exercícios de abaixamento de laringe? Eu não posso dar exercícios de abaixamento de laringe porque depende o que eu quero com esse abaixamento, o quanto eu quero. E exercícios de fortalecimento do músculo que faz o abaixamento da laringe, o esternotireoide, deve ser feito com fono. Então, o professor de canto não vai dar exercícios de abaixamento da laringe. Ele vai dar o quê? Consciência do abaixamento da laringe. Porque, cuidado, você pode abaixar a laringe da maneira errada. Põe o dedo no seu gogó, engula a língua. A sua laringe abaixa. Mas quem abaixou a laringe foi a língua. Então, aprendi a abaixar a laringe. Não é isso. Não é tão simples assim. O quanto eu preciso abaixar também, depende. É um cover belting ou é uma voz lírica? Se você fizer um sniff, por exemplo, ou um respiro do Lamperti, respire o perfume de uma rosa e guarde lá dentro, põe o dedo no gogó, guarda lá dentro, sua laringe abaixa. Se a sua língua está solta, o músculo foi usado da maneira correta. Então, agora, se você escuta o som resultante disso e ele é escuro, se você fizer a manutenção do som escuro, sua laringe vai se manter baixa. É que tem pessoas que têm fraqueza nesse músculo, que é o esternotireoide, e precisam de um fono para que trabalhe esse músculo e ele fique forte, porque vai dando fadiga, no meio da música a laringe vai subindo, a pessoa vai sentindo que está perdendo voz, na verdade. Então não são exercícios de abaixamento de laringe, são consciências e propriocepção desse movimento e manutenção através da qualidade igual da voz, manter a voz sempre com a mesma cor.
Se eu faço janeiro, fevereiro e fico aqui, minha laringe não está estável, mas eu não estou empurrando ela e minha língua está solta. Tá tudo bem. Agora, se eu vou fazendo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e minha laringe mudou de posição. Eu sei pelo som. Então, o professor de canto sabe que a laringe mudou pelo som. E o fonoaudiólogo trabalha bem diferente disso. Então, se você quer exercícios para fortalecimento desse músculo, procure um bom fono. Maestro, o tipo de borda tem a ver com fechamento? Fechamento e borda são as mesmas coisas? Eu sempre fico com dúvida nisso. Que bom que você perguntou, porque não são, não. O que é fechamento? Fechamento é o processo adutor, certo? Da prega vocal. Então, a sua prega vocal está aqui, vendo de cima, ela está aqui, aberta atrás. Quando ela faz isso, ela fecha. Esse processo de fechamento é que faz a fonação acontecer. Nas bases da voz cantada, esse é o segundo item das bases da voz cantada. Propulsão, retenção, que é onde acontece o fechamento, e amplificação supraglótica. E isso como defino no livro. Por que eu chamei de retenção? Uma palavra forte, retenção, é que não tem outra... Para mim, não existe outra maneira de pensar, porque o ar que está passando aqui... ele encontra uma retenção quando a prega fecha. E essa retenção não é exatamente assim. A prega está vibrando, então ela está num movimento e esse movimento está acontecendo muitas vezes por segundo, tá? Então, isso é fechamento. Agora, borda tem a ver com registro. Então, se a prega está fechando com a parte inteira dela, né, desde baixo até em cima, e essa junção tem uma forma arredondada, eu estou na borda densa. Se ela está encostando só um pedaço dela, porque ela está muito alongada, então a massa foi distribuída, só tem um pouquinho, essa borda é mais fina, eu chamo de borda tênue. Aí eu estou em outro registro, tá? A conformação da borda interfere no fechamento? Sim. Por exemplo, se você está fazendo um registro chamado whistle, a prega está praticamente fechada sem vibração, tem um buraquinho lá e você assovia por ele. Então, o fechamento está interferindo no registro, porque sem esse fechamento intenso, eu não sei fazer o whistle, não consigo fazer o whistle, não consigo abrir esse buraquinho. Se você está fazendo fry no grave, então você está usando o fechamento interferindo para poder fazer esse subregistro. Então tem uma certa mistura, eu super entendo que você tenha essa confusão. Só que pense assim, use o fechamento sempre como base da voz cantada, ou seja, o ar, a propulsão, né? A retenção, que é o fechamento, e a amplificação. E borda, ligue sempre a registro. Então, em que registro eu estou? Estou nesse registro porque minha borda é tênue. Estou nesse registro porque minha borda é densa. Tá? Espero ter aclarado mais um pouquinho. Que tal começar uma série de vídeos sobre audições, aspectos singulares dos personagens, exigências como extensão para determinado personagem, etnia, físico? Vi nas exigências do personagem Quasímodo do Corcunda de Notre Dame que o cantor precisava alcançar um si bemol 5. Para começar com relação a esses assuntos, o cantor precisa ter só extensão ou cantar essas notas exigidas na audição? Nossa, é complicado, não? Você tá querendo muita coisa, né? Porque o Pergunte ao Maestro vai ser o quê? São perguntas que a gente faz para tentar ajudar as pessoas que não têm acesso a professores capacitados, por enquanto. Que agora até vão poder ter, porque a maioria está dando aula por Skype, né? Inclusive eu. Então, essa semana passada eu dei aula para uma pessoa que estava em Londres, depois eu dei aula para uma pessoa que estava na Irlanda, depois eu dei aula para uma pessoa que estava em Manaus. Então, hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? Mas essas coisas de exigência depende muito do musical. Tem musicais, por exemplo, que a exigência é, por exemplo, Chicago, Mary Sunshine. Precisa ser um contratenor ou um sopranista que tenha nota tal. Então, o cara escreve isso na chamada do personagem. Precisa aparentar ter 30 anos, precisa ser assim assado e precisa ter esta nota. Às vezes vai mais longe. Precisa ter essa nota em full belting ou mix. Eu já vi isso também em personagem. Chega para mim, os alunos chegam para mim, precisa ter
esta nota confortavelmente, nananana. Não pode ser uma nota da sua extensão, tem que ser uma nota da sua tessitura. Por quê? Porque você vai ter que repetir aquilo todo dia. Quarta, quinta, não é só para fazer audição. Eles estão exigindo aquela nota porque eles querem saber se você tem a nota para fazer todo dia. Eu já tive alunos que fizeram audição por fantasma e não entraram porque não tinham Lá bemol, que era um baixo, inclusive. Conseguia cantar fantasma, conseguia sem problema, mas aquele Lá bemol era um problema. Então o gringo falou, você tem Lá bemol? Primeira pergunta, você é baixo, mas tem um Lá bemol? Porque tem baixos que tem. Mas você consegue revender esse Lá bemol a semana inteira? Entendeu? E aí ele não entrou. Cantava tudo lindo. Então, precisa, às vezes, sim, essas exigências. Fora as exigências étnicas também. Então, você vai fazer um Rei Leão, você não pode ser loiro do olho azul, né? Existem exigências que sejam etnias diferentes, ou seja, da caucasiana. Pode ter um pouco japonês, pode ter principalmente quando é meio vietnamita, mais escuro, não tão amarelo, pode. Mas a maioria deve ser afrodescendente. Isso está muito claro. Cor púrpura também. Então, não é questão de... às vezes, eu já tive problema com espetáculo, com preconceito. Quando eu dirigi cabaré, nós não podíamos ter nenhum negro na orquestra, porque a orquestra estava on stage. Então, a orquestra do cabaré de 1930, por exemplo, não tinha negros. Então, não é uma questão aí de... e o espetáculo fala sobre preconceito, né, com judeus, é uma coisa bem puxada o espetáculo, não sou com o estômago, não. E algumas pessoas reclamaram, porque primeiro a gente queria uma orquestra só de mulheres, daí depois decidimos que não, que íamos botar homens e travesti-los, de repente. Por quê? Porque é um cabaré, a gente queria ter todo mundo meio fazendo de tudo. Como se a musicista que toca ali também seja dançarina e também se prostitua, enfim. Então, são as exigências do papel, da etnia, e isso pode ser rompido? Pode. Um aluno meu é branco e fez Simba, e fez lindamente. Mas quando ele veio preparar comigo, eu falei, pra que você vai fazer isso? Você não vai passar. Não vão botar um Simba branco. E ele entrou como um samba, e aí virou cover, e aí ele entrou como Simba. Entendeu? Então não tem como a gente também bater um martelo e dizer, não vai. Mas vou dar um exemplo mais claro para você. Cláudia Raia, quando fazia os espetáculos dela no início com a gente, todas as vezes ela colocava uma fita métrica na parede para medir as meninas. Se tinha menos de 1,70 m, ela não deixava nem fazer audição. Porque ela dizia que fica parecendo Xuxa e os baixinhos, porque ela é muito grande. Então, se as meninas todas não forem ter uma pequena, maravilhosa, tudo bem, mas todas elas tinham que ter uma certa altura para combinar com ela, né? Os meninos também. Hoje em dia ela já não pensa mais tanto assim, mas antes ela pensava que tinha muito balé, né? Nos espetáculos. No cabaré nós fizemos isso. Colocamos, porque a pessoa mente, né? As pessoas mentem a altura. Elas dizem que tem 1,74 m. Aí você chega lá e fala assim, você não tem nem 1,70 m. Aí, vamos medir, tira o seu sapato. Era isso, né? Então, é complicado mesmo. É bem complicado. Mas, uma das coisas que eu acho muito legal é que hoje nós temos diretores de casting para musical. Antigamente não tinha. Tinha muito open call. E aí você corre o risco de errar menos, porque se você manda um material e você não está adequado, o próprio diretor de casting vai dizer para você, você não é o perfil que nós estamos procurando. Entendeu? Eu fiz um espetáculo agora há um tempo atrás e tinha um perfil muito específico. E um dos meus alunos fez o teste e saiu na primeira fase. E ele canta muito. E aí ele mandou mensagem para um dos produtores falando, poxa, o maestro não gostou de mim? Eu não passei nem da primeira fase. E aí eu mandei a mensagem para ele, não, amor, não é que eu não gostei de você, é que você não está no perfil. Não é o que a gente está procurando. Então, são muitas coisas para se reunir, tá? Como dominar o medo do palco? Odeio cantar sozinha em público. Quando eu cantava em coro era bem mais fácil. Isso é um problema que não é só seu, tá? Caruso tinha pavor do palco, vários cantores líricos tinham pavor do palco. É uma coisa meio complicada mesmo. O que eu posso dizer? A melhor maneira de o pavor de audição, a melhor maneira de você se livrar desse pavor é fazendo. Quanto mais você fizer, mais você vai se acostumar com a ideia.
Isso não quer dizer que um pouco de nervosismo não seja bom. Vários atores famosos e cantores famosos dizem que antes de entrar em cena tem um friozinho na barriga. O americano diz que tem butterflies, né? Isso não é ruim. Eu, por exemplo, quando eu fico muito tranquilo antes de entrar, eu refaço a minha concentração. Porque se eu entrar mole, assim, tranquilão, eu tenho medo de não ter energia. Então eu gosto desse batimento mais alto, eu gosto desse friozinho na minha barriga, sabe? Mas não é pavor, né? O pavor é ruim. E se você não consegue se livrar dele, terapia. Por que não? Todos nós, atores, cantores, diretores, vamos entender muito mais a nossa psique louca. Nós somos todos meio loucos. Com uma boa terapia. O artista precisa se conhecer. E ele precisa descobrir por que ele tem esse pavor. Agora, o último conselho para o pavor é: quando o cantor, estou falando do cantor, tem boa técnica, ele não tem medo de que não vai sair. Então ele abre a boca e sabe que a nota vai sair. Quando o cantor não tem boa técnica e ele não sabe se vai sair, isso gera um pavor. Então, às vezes eu digo para os meus alunos, quando você tiver muito boa técnica, o pavor vai diminuir. Porque você vai abrir a boca e vai sempre sair. Então, você não tem medo. O máximo que pode acontecer é o que aconteceu comigo numa ópera. Que eu estava super tranquilo, fui entrar... Eu tinha um papel pequeno, porque, na verdade, eu estava dirigindo o coro. E aí o maestro pediu para eu fazer um papel pequeno, porque não tinha com quem fizesse. Falei, tudo bem, não tem problema. Mas era um papel muito paramentado, tinha uma roupa muito paramentada, e tinha um talho, assim, então... E eu fui subir uma pontezinha, assim, na ópera, e tropecei. Por quê? Porque estava seguro, estava tranquilo, imagina, não vou cantar nada, né? Aquilo me deixou tão desesperado, eu tinha que cantar, sei lá, 5 compassos na frente, e eu caí, mas eu desequilibrei, mas eu não caí, eu fui meio que abrindo as pernas, assim, meio... E aí minha roupa toda abria, e todo mundo me viu pelado, porque eu tava sem nada por baixo, porque era uma roupa que eu não imaginei nunca que fosse abrir, né? Foi engraçado. Mas eu levantei como se nada tivesse acontecendo, e na hora que eu fui cantar, eu senti um nervosismo dentro de mim, uma coisa esquisita que eu nunca tinha sentido antes. Aquilo foi uma lição pra mim. Não fique tão relaxado assim, não fique tão tranquilo. Preste atenção onde você tá andando, preste atenção no que tá acontecendo. Eu era moleque, tá, gente? Eu devia ter uns 20 anos. E tudo é aprendizado pra gente. Então, para o cantor, boa técnica vai diminuir bem o pavor. Uma das coisas que eu faço com os meus alunos aqui no Estúdio Marconi Araújo é pô-los para cantar sempre. Na aula, em aula em conjunto, sempre que tem uma aula em conjunto, canta individual. Ou faz dueto, se tem muito pavor. Mas eu sempre coloco, porque a pessoa vai se acostumando. Espero ter ajudado. Maestro, algumas pessoas estão perguntando quais livros de técnica você já escreveu e se é possível aprender a cantar só lendo os livros. Então, os 2 livros que eu escrevi são da série Todo Canto. Fábio, você podia trazer para mim os livros? Que são, o primeiro foi o Belting Contemporâneo, que não necessariamente era o primeiro, deveria ser o primeiro, porque eu fui cantor lírico muito antes de aprender Belting, mas não tinha nenhuma bibliografia em português de Belting. Então eu escrevi, que é esse aqui, o vermelhinho. E o segundo livro... que deveria ter sido o primeiro, porque é a minha experiência como cantor lírico, é o Canto Lírico Contemporâneo, que é o amarelinho. E essa série vai continuar. Então, os livros falam de estilos diferentes, mas são todos a minha visão técnica. A minha visão técnica do Belting chama-se Belting Contemporâneo. E a minha visão técnica do canto lírico chama-se o Canto Lírico Contemporâneo. Agora, basta ler o livro para cantar? Não. O livro não tem nem CD, não tem DVD, não vem com orientações de som, porque eu não acredito nisso, já falei até aqui. Eu acho que o livro é um livro-texto que você pode usar bastante para até chegar mais preparado para o teu professor de canto capacitado. Nós vamos ter capacitação de canto lírico contemporâneo esse ano, porque o livro foi lançado esse ano, mas nós já temos capacitação de Belting contemporâneo e temos muitos professores capacitados no nosso site. Se você entrar no nosso site www.estudiomarconiaraújo.com, você vai entrar na parte de capacitação e vai ver todos os professores capacitados no Brasil inteiro que já têm condições de dar aula de Belting contemporâneo, porque foram autorizados por mim. E lá no finalzinho do livro tem um lugarzinho aqui assim, ó,
que não sei se dá para ver aqui, que é a última página dizendo, esse livro, por exemplo, é um livro que não está capacitado, ou seja, tem que ter um selo aqui, dizendo que nós, do Estúdio Marconi Araújo, capacitamos essa pessoa para dar aula de belting. Então ela tem que ter esse selo, fora que ela tem que renovar o selo também, tá? Esses são os 2 livros por enquanto, mas está vindo surpresa por aí.